Terezinha Oliveira. E aí, a casa finalmente foi entregue, Terezinha? A palavra é felicidade, né? Felicidade, vitória, fortalecimento, porque eu sei do papel que essa casa vai desempenhar para fortalecer mais ainda essa transmissão de conhecimento, de estímulo à arte e à cultura com os nossos jovens. Mas aí eu quero mandar meu abraço, já que ele está assistindo. Danilo, você receba um abraço em nome de toda aquela turma do MAC. E o Elistênio vai receber em nome do IPANAC. Porque realmente é uma luta de vocês, de muita gente. Mas vocês lançaram, vocês começaram, deram o pontapé para se valorizar esse nosso conterrâneo. Só me dá saudade de seu Marcílio. Eu fico imaginando a alegria que seu Marcílio teria no momento de ontem, porque todos nós fomos tocados, eu contribuí muito pouco, mas acompanhei vocês e vivi e sei o que significa chegar naquele momento. Inclusive, eu fiquei lembrando, desde o dia que a Cláudia Leitão, a secretária de Cultura daquela época, anunciou que o processo de tombamento estava sendo concluído e ia ser assinado aqui na casa, com a presença do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Ele veio como convidado, porque esse foi um processo estadual, assim como a casa é próprio do Estado. Então, é assim, uma mistura de coisas que vem na minha cabeça agora na hora de falar, Elistênio, que eu não estou nem ordenando, porque é muita alegria, é vitória. Às vezes eu nem acreditava que esse momento ia acontecer. Mas qual foi a tua pergunta mesmo? Não, mas essa questão mesmo, Terezinha, da importância de ter essa casa entregue, né, e à disposição. Porque, gente, Quixeramobim, eu ficava muito triste quando fui secretária, que chegavam pessoas para visitar aquela casa e eu tinha pouca coisa para mostrar. Depois nós conseguimos umas fotos, através até do Rosenberg Cariri, umas fotos do período da guerra, para fazer uma exposição permanente. Montamos algumas coisas. A Arte utilizou o espaço daquela casa com exposições de arte. E depois ela foi desmobilizada esse espaço de referência para ser apenas a secretaria, inclusive com móveis que não condiziam com o seu ambiente. Isso me entristecia. Então, hoje, que ela está com a belíssima exposição organizada por Danilo e Oswaldinho e com outros trabalhos de outros artistas, e que ela vai ter uma proposta de divulgação, de difusão, de formação dos nossos artistas, eu vejo o que os nossos jovens vão ter de oportunidade. E também vai permitir que aqueles estudiosos que, às vezes, procuravam o município retornem. Eu não sei, eu estou um pouco afastada, não sei se continuava a vir professores, como eu recebi professor do interior de Minas Gerais, professor do Cariri, professores até do estrangeiro, em busca das informações sobre esse grande líder. Porque talvez Quixeramobim fosse quem não soubesse a importância do conselheiro. E por isso que eu volto à década de 90, quando esses jovens enfrentaram todo o movimento para retomar, para abrir a cortina dessa história linda, que é o conselheiro. Então, é um momento assim de esperança. É alegria, felicidade e esperança, que muita coisa boa vai acontecer. Terezinha, a casa é um símbolo muito importante, muito significativo, porque, além de narrar a história de Antônio Conselheiro, também narra também esse momento que a família do... É muito emblemático, né? Porque a família do Fausto Nilo também coube de morar um período naquela casa. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a importância dessa memória e desse pertencimento, ontem a governadora disse isso aqui e eu queria que você comentasse. Olha o que foi que a governadora disse. Abre aspas. É nossa obrigação garantir que a nossa história possa ser contada,
tanto pelos imóveis, pois quando olhamos para essa casa, ela nos conta uma bela história, como também pelo que isso vai representar de engajamento de valores aqui tratados, sendo estes os mais verdadeiros, buscando sempre uma sociedade mais justa, como nos ensinou Antônio Conselheiro. O que dizer disso, Terezinha? Muito bonito e verdadeiro, muito real, porque são recordações, você saber que ali aquele menino nasceu e depois que ficou adulto, empreendeu toda uma caminhada em busca de um ideal que ele tinha, que era a justiça social. Poder contar essa história, atrair pessoas para ouvir essa história. Porque essa história estava aí, muita gente estudando, muita gente falando, mas nem poucos queriam ouvir e poucos sabiam avaliar. E a casa vem ser um instrumento de abrir mais esse leque de informações e envolver. Pronto, encontrei a palavra, envolver. Nós precisamos envolver esse interesse que o MAC plantou, que o IFANAC cultua e que outras pessoas que mantêm ainda essa chama, aí eu falo já do Fausto. Porque eu digo, às vezes eu converso contigo, você sabe, nossas conversas entre amigos, que eu falo muito de coincidências felizes. Deus permitiu que algum guia espiritual, quem for, permitiu que uma família, com a capacidade, com a sensibilidade de entender o valor daquela casa, fosse morar pessoas tão especiais, porque o mundo conhece o Fausto, mas eu conheci todos. Eu conheci a doçura da tia Hilda, aquela pessoa calada, mas muito introspectiva, mas muito sensível. Eu chamo tio pela afinidade dos meus primos, né? Mas, na verdade, eles não são meus tios direto. E conheci Fátima, conheço Neodêmia, conheço todos, pessoas são capazes de saber a importância que tinha aquele cidadão que nasceu e morou ali naquela casa. E aí, com a liderança do Fausto, essa casa chegou a se tornar o que é hoje, porque todo mundo conhecia Fausto Nilo, o secretário de Cultura, Nilton Almeida, eu não lembro a época, nem quem era o governador, mas partiu do Nilton Almeida o interesse de adquirir a casa. Mas aí adquiriu, tudo bem, mas ficou lá, fechada. Depois, né, o Fausto sempre procurava sensibilizar todos os secretários para um trabalho, que era importante fazer um trabalho naquela casa. Até que Cláudia Leitão, a partir também do movimento, Romeu Duarte, que era do superintendente do IFAM, fazia parte do Conselho de Cultura, e, junto com outros integrantes do Conselho, abriram o processo de tombamento da casa. Eu tive a felicidade, eu nunca esqueço do dia que eu ouvi a notícia. Na Câmara Municipal, estava a secretária Cláudia Leitão, eu sentada do lado dela, quando ela anunciou a conclusão do processo, que ia acontecer a oficialização do tombamento, eu acho que foi uma das maiores emoções que eu vivi. E aí, pronto, houve isso, ficamos muito felizes, recebemos Gilberto Gil, mais uma interrupção. Então, hoje, saber que aquela casa está divulgada, está restaurada, está com todas as condições de oferecer aos nossos jovens, de oferecer aos turistas, já que falam tanto aqui em eventos que dão dinheiro, a visita à Casa do Conselheiro dá dinheiro, gente. São pessoas que vêm se hospedar. Eu mesmo recebia muito colégios de Fortaleza, tinha uma operadora de turismo que trazia as crianças, adolescentes, e a gente, ao domingo, recebia esse pessoal e fazia o circuito no centro histórico, que eu nem vou falar no problema que a gente está vivendo hoje de descaracterização do nosso centro. Mas a gente vai chegar já lá. Mas
querer que tenha hospedagem nos nossos hotéis, querer que dá lucro para os nossos restaurantes, é preciso ter o que oferecer. E oferecer a nossa cultura e a nossa história é o que melhor podia ter. Porque cultura, eu queria também fazer um destaque desse termo. Cultura, gente, é você ter uma coisa que só tem aqui, que é diferente. Nós temos que preservar as identidades. Cada lugar tem sua identidade. Aliás, lugar é um espaço, né, geográfico, onde tem essas identidades e as relações pessoais. Quixeramobim é o único lugar do mundo onde nasceu Antônio Conselheiro, que foi um dos maiores revolucionários, usou a religião para o bem. É bom ressaltar isso, ele não fazia pregação para pedir dinheiro de ninguém, não. Ele, pelo contrário, ele cuidava era da partilha, de que fosse trabalhar em coletividade e fazer as partilhas igualmente. Então, o Conselheiro já foi um ensinamento do verdadeiro evangelho, que é exatamente a colaboração, o partilha, produto, né? A colheita e a partilha. Terezinha, chamou muita atenção também nessa inauguração, e aí você já falou também da importância dessa casa e o quanto ganha Quixeramobim com essa preservação, né, dessa casa, e quão bonita ela está, e os frutos muitos que ela vai gerar daqui para frente. Mas teve uma frase do Fausto que chamou muita atenção. Ele sempre muito atento a isso, e eu trago isso para a gente conversar um pouquinho também. Ele disse, nesse discurso, na inauguração da casa, o seguinte, abre aspas: nós precisamos cuidar dos testemunhos da nossa história. Fecha aspas. Foi o que disse Fausto lá ontem. Ele se referia ainda sobre aproveitar o que resta da história edificada de Quixeramobim. Terezinha, na sua opinião, por que esse dito centro histórico de Quixeramobim, quando é que a gente vai aprender a preservá-lo como ele deveria, em Terezinha? Por que essa fala do Fausto é tão importante? Por que é importante a gente cuidar desses testemunhos da nossa história? A história ela é contada por várias linguagens. A gente sai, como eu saí algumas vezes daqui para o interior de Minas Gerais, para admirar São João del Rei, para admirar Mariana, Ouro Preto, cidades, pessoal, que não pararam de ganhar dinheiro, mas as fachadas dos seus prédios estão todas preservadas e a gente vai para admirar aquilo. Eu me lembro que em Ouro Preto tem um lugar muito especial, uma fonte, onde dizem que se encontrava um dos inconfidentes, acho que é o que era poeta, o Cláudio Manuel da Costa, e a amada dele, eu esqueci o nome. Mas você chegar e saber que junto àquela fonte, junto aquelas pedras do calçamento e aquele muro de pedra também, aconteciam fatos que repercutiram na história do Brasil. Eu saía daqui, nessa época morava em Fortaleza, mas ia para lá, para beber daquele ambiente, né? Para você ver uma escola de lapidação, a escola de Minas, lá de Ouro Preto, totalmente preservada. Aliás, a cidade é totalmente preservada. E por que essa coisa de uma modernidade que não é moderna? É só enfeiar. Eu lembro de muitas casas, inclusive esse quarteirão aqui que eu morei, lembro lá na Buxivalião, como a nossa cidade era bonita. Ali depois da Wanda para lá, naquela direção, quase todas as fachadas eu ainda lembro. Mas está tudo descaracterizado. Por que apagar? Você quer apagar a sua história? Porque estão apagando a história deles. Por exemplo, a casa que eu nasci, eu mal sei onde é. Eu sei onde é, mas ela não tem mais nada. Eu queria que tivesse menos pé de siriguela, que eu gostava de brincar embaixo e de tirar a siriguela. Bom, eu falo muito, me desculpem, mas é porque é um assunto que eu não consigo entender, talvez por isso eu peça tantas respostas. Por que
modificar a fachada de uma casa. A casa dos meus avós, ela tinha a fachada igual a dos vicentinos. É também no Monteiro Filho. No dia que eu vi um janelão colocado no lugar daquelas janelas lindas, eu tive uma tristeza muito grande. Até alguns móveis as pessoas modificam e perdem a história, porque cada estilo, ela conta a história de uma época. Você tem ali uma fonte para ir buscar, né, os fatos daquela época. E a cidade era mais... Inclusive, ecologicamente, os projetos antigos eram bem melhores, porque eram mais ventiladas as casas, por causa da cumieira muito alta. Isso tudo tinha um propósito. E eu não acredito que seja só por economia. Lá em casa, você sabe, não tem forro, não. É bem alto. Para quê? Para ventilar. Nós moramos numa cidade sertaneja. Então, cada lugar é específico. E as pinturas, as cores berrantes, não se faz... Uma casa colonial não pode ser pintada com cores berrantes. Então, nós tínhamos na Praça da Matriz também, a minha mãe tinha uma foto, eu não cheguei a conhecer essas casas, mas a minha mãe tinha uma foto que da casa paroquial até lá onde hoje é a Feitosa, era muito bonita. E aquela casa da farmácia Feitosa, se eu um dia ganhasse na loteria, ela ainda tem condição de restaurar, porque eu observo a estrutura dela, a lateral, ela está ainda com os traços originais e a cumieira também. Ali morou Ismael por Deus, né? Nasceu, acho que nasceu, porque era a casa da mãe dele. E eu não posso afirmar, mas minha mãe falava, como eles eram na mesma família, o Andrade Furtado também. Ali naquele trecho também, próximo, morou, ou passou a morar, ou teve morada, Marica Lessa, um pouquinho mais próximo da casa de Antônio Conselheiro, ali perto onde funciona a CDL sabe quem hoje. É a proprietária daquela casa, e ela não vende, o pessoal vive atrás. Só gente grande. Vera Coelho. Que é a nossa conterrânea, que ajuda muito, que cheiram bem na saúde. Ali era a casa da família dela, da Dona Elvido, que também muito amiga da mãe do Fausto. Então, é aquela coisa, são pessoas que têm outra visão e outro sentimento. Terezinha, eu vou mostrar algumas imagens aqui agora, para mostrar algumas dessas agressões que são feitas aqui no centro da cidade. E o papo que a gente está fazendo aqui não é para apontar o dedo para ninguém, porque aqui não é nossa função. É despertar, é conversar, é conscientizar, é mostrar para o público e o privado, a exemplo da beleza da casa de Antônio Conselheiro, como espaços podem ser preservados e pode gerar renda e ajudar na beleza da cidade. E antes de você mostrar, deixa eu só me referir a algumas. Algumas das casas, inclusive, que foram demolidas agora, elas já estavam descaracterizadas. Eu vou até tentar conseguir uma foto. Ali onde é o terreno do Sebrae, aquela casa já não era original. Eu conheci a original, era da avó do Getúlio, da mãe do Zé Felício, né? Era linda a casa, lembra um pouco a arquitetura da casa do Simão. As duas casas da família Simão. Que é ali vizinho os Correios, né? Isso. Inclusive os Correios está reformando, restaurando a parte estética daquela casa dos Correios. Está ficando lindo, está ficando muito bonito. Até parabenizo os Correios, que está ficando muito bonito. E é mais um exemplo da importância de como preservar significa muito. Eles estão restaurando ponto a ponto, colocando nova pintura. Tá muito bonito, gente. Tá muito bonito. Eu falo demais, mas é porque uma coincidência tão feliz aconteceu com aquele primeiro restauro dos Correios. O Correio eu conheci na minha infância. Depois modificaram. Depois que eu estava morando aqui, eu observei que estavam fazendo uma obra. Quando eu vi pronta, eles estavam exatamente restaurando a primeira fachada. E aí eu escrevi um artigo, Serginho publicou. Por conta desse artigo, eu fui convidada para o dia da reabertura. Quando eu cheguei lá, o arquiteto que fez era um ex-colega meu.
O Zico, um menino nascido e criado em Fortaleza, que não tinha ligação nenhuma com o Quixeramobim, mas na mentalidade dele, ele reconhece, né, a formação dele, ele reconhece a importância da gente ter as histórias edificadas. É o tijolo que conta a história, o tijolo passa a ser uma letra, viu, pessoal, para ver o beabá. Então, se você está dizendo que eles continuam trabalhando, eu estou mais feliz ainda, porque... E sabe como ele conseguiu restaurar? Ele me contou a história toda. Ele veio aqui, não tinha uma foto, ele foi para a superintendência lá de Recife, que é a regional, e mexeu nos arquivos, encontrou uma única foto da nossa agência original. E, a partir dessa foto, ele começou o trabalho. E continua as pesquisas. Então, já vou passar nos Correios para ver como é que eles estão fazendo. Porque o Zico, o nome dele é José Henrique Braga. Ele é neto dos maiores estudiosos de nossa botânica, que é o professor Renato Braga, né? E ele conseguiu fazer isso. Vamos mostrar algumas dessas imagens, a gente falar. A gente está conversando aqui sobre esse assunto que é super interessante, essa questão patrimonial e quais são os desafios que Quixeramobim tem, né? Olha essa imagem, Terezinha, isso aí, a vizinha ali, o Bar do Brasil, né? Essa casa eu morro do de século medo. XIX, né? Eu morro de medo. O risco dessa casa cair, né? Isso, é isso que eu tenho medo. E aí também já é um espaço que fica em frente à ponte metálica, gente. É realmente um espaço bem bonito, mas que precisa ser preservado e até o risco de haver algum problema, né? De desabamento e tudo. Tem mais uma foto para a gente ver, por favor? Aí isso aí na Praça da Matriz, de frente a Monsenhor Salviano Pinto, ali pertinho da casa do Dr. Leorne, né? Por acolá. Ficou só do Leorne prédios, no meio, né? de um lado Pois e outro está derrubado. E aí muitos prédios, né? Olha onde a gente paga a conta de água ali, pertinho da esquina da farmácia. Olha a cumeira da casa, olha como é que encontra. Olha, isso aqui é antigo, né? Isso tem a mesma estrutura da casa do conselheiro, que também é da mesma forma, né? Essa espécie de V. Você sabia que aí era a Cristal, vizinho era o pessoal do Ítalo, os pais do Ítalo. A gente guarda isso. E aí isso. muita modificação no centro, né, Terezinha? Muita modificação. É isso que o Gira mais. fala. Gira mais pra gente ver. Isso aí, Terezinha, é um terreno, derrubaram isso aí da noite pro dia. Isso aí antigamente funcionava o Sebrae, esse terreno ali, vizinho àquela funerária ali, nas costas da Igreja Matriz. Aquele prédio, realmente vizinho ali à casa do Dr. Leorne, né? Entre a Monsenhor Salviano Pinto e a Dom Quintino. E da noite pro dia derrubaram esse prédio, né? E aí gera mais preocupação. E agora eu vou mostrar um último. Aí esse eu tenho certeza, Terezinha, que dói no coração, na alma e na lembrança de todos nós. E aí? Quixeramobim Clube. Eu tô rindo pra não chorar. Quixeramobim Clube. Viveu muita coisa boa aí, Terezinha? Mas, menino, não queira que eu conte, não. Mas eu fiz... É muito triste ver um Quixeramobim Clube assim, né? Eu trouxe 2 objetivos comigo, que não eram nem objetivos, eram sonhos. Era de fazer a missa do vaqueiro, principalmente o desfile do vaqueiro na abertura da festa, e o outro era exatamente o carnaval. Aí faz na bebê, faz no... Não, eu quero fazer no Quixeramobim Clube, porque a nossa história está por lá. Então, consegui. Fiz durante 3 anos que eu ainda fui secretária, né? Quando nós assumimos, né? Edmilson assumiu 1º ou 2 de janeiro, o carnaval era no comecinho de fevereiro, não deu para a gente preparar um carnaval como queria, mas no ano seguinte eu tive tempo e nós fizemos durante 3 anos o Carnaval da Saudade. O primeiro foi comandado pelo meu primo Zé Arthur Costa, com a turma do Coroa da Saudade. Aliás, desculpa, foi o Elton. Aí, nos outros 2 anos, foi com os Coroas da Saudade, comandado pelo Zé Arthur. É muita coisa que a gente traz no coração, Elistênio, por isso que só sabe esse meu sentimento quem morou fora. Você sai da sua terra, mas o lugar vai aqui, né? E é por isso que a música do Dominguinhos, De Volta para o Aconchego, ela diz muito, porque quando eu voltei, eu digo, hoje, aqui, agora, eu estou no meu lugar. Porque o lugar da gente, ele é diferente do resto do mundo. Terezinha, para a gente finalizar, o que você acha que poderia ser feito para
como o Fausto disse, né? Preservar o restinho do que tem, né? Porque muita coisa já foi embora, mas o que falta para a gente preservar o que ainda está de pé? Existe um modo legal, né? Que existe uma lei, né? A questão da área de proteção, que a gente já falou tanto, mas o mais importante seria as pessoas terem esse mesmo sentimento que o Fausto, que vocês do IFANAC, que muita gente tem, inclusive esse que eu estou aqui externando. Acho até que estou falando muito. E o outro é que as autoridades assumam o papel de defender o que a legislação apontou nessa poligonal. Começou a derrubar, eu não sei se eu cheguei a dizer isso para você, o que está me preocupando é o que vai surgir. Porque já botaram no chão, até por falta de cuidado, acredito que muitas dessas casas tivessem com problemas estruturais que poderiam ter sido solucionados com alguns consertos, né? Mas o que não fizeram, exatamente porque não tinham o sentimento de saber o que aquelas paredes, o que aquela fachada significa. Agora, o que vai surgir? Nós temos, gente, um prédio, patrimônio nacional. A Casa do Conselheiro é estadual, mas a Casa de Câmara e Cadeia é patrimônio nacional. Tem uma área de proteção delimitada e que já foi agredida inúmeras vezes. Por quê? Cada projeto que vai ser construído, cada coisa que vai ser feita no entorno, reformas ou construção, ela precisa passar pela análise do IFAM. E seria muito importante começar pela Secretaria de Infraestrutura Local, que analisa os projetos, que tivesse uma preparação maior desses profissionais e a sensibilização para respeitar o que diz a poligonal. Não pode ter nada contrastante com o prédio da Casa de Câmara e Cadeia. Você não poderia ter sido construída aquela edificação que, inclusive, ultrapassa a cumieira, lá, o gabarito da Casa de Câmara e Cadeia. Aquilo ali é irregular. Outra questão são as cores e os materiais utilizados. Mas eu não vou longe, não. Um vigário aqui fez a maior agressão ao nosso patrimônio histórico. Fez e muita gente apoiou. A descaracterização do interior da nossa matriz de Santo Antônio. Colunas revestidas com lajotas de cerâmica esmaltada. E o piso original arrancado. Eu guardo o piso na minha memória e queria encontrar quem tivesse alguma fotografia como era aquele mosaico. Porque foi a maior agressão que pôde acontecer no sentido do patrimônio histórico aqui, também foi a descaracterização da nossa matriz, a nossa origem. Nós surgimos da fazenda, onde tinha uma capelinha, e essa capelinha hoje é a nossa matriz. Assim como nós abandonamos também a capela do cemitério, que, além de histórica, é referência arquitetônica. É a única na América, e só tem uma outra igual na África. Então, onde é que essas pessoas pensam que estão vivendo? Para que viver de fazer prédios enfeitando com cores horrorosas, com aberrações, eu não sei. Falta educação patrimonial antes de tudo, Terezinha? Falta, exatamente. São os valores do consumismo, do modernismo, de aberrações. Porque não é modernidade. Eu tinha até um nome que eu dizia muito, mas agora esqueci. Mas, gente, e eu não quero perder a oportunidade, que assim como o Fausto falou das nossas construções, eu também quero lembrar o meio ambiente. Para onde estão indo as margens dos nossos leitos, dos nossos recursos hídricos? Para onde foi o açude da comissão? Eu tenho medo que aconteça o mesmo com outras áreas, porque ali, na entrada da cidade, quando a gente fazia a curva ali do Dé, nós tínhamos um açude. Não temos mais. E o pior, que do meio ambiente, que é matéria para outro assunto, ele ainda coloca em risco a vida das pessoas. Quando vocês veem aí
as enchentes, os deslizamentos de terra e muitas pessoas morrendo, é o próprio homem que se suicida quando ele agride a natureza. Terezinha, essa questão de falar sobre educação patrimonial, eu defendo que isso seja disciplina dentro do chão da escola, sabe? O menino precisa sair de dentro da sala de aula sabendo da importância de preservar esses prédios. Não é pelo tijolo, não é pela pedra. Outro dia vi uma discussão completamente inócua nas redes sociais sobre o paralelepípedo do centro, né? Eu até acho que merecia uma discussão bem maior, para se vai passar o piso intertravado, se vai manter a pedra, parece que vai manter a pedra no centro, vão fazer um outro tipo de serviço, mas vão manter a pedra, né? E aí, eu acho que a discussão não é sobre ter pedra ou não ter pedra, né? É a importância dessa pedra para essa construção do sentido do centro histórico, né? De preservar o que ainda está de pé. Muita coisa já caiu. E aí eu acho que essa educação patrimonial precisa estar dentro da escola. Os meninos dentro da escola precisam saber. Assim como o Antônio Conselheiro precisa estar dentro da escola, o menino precisa já de pequeno saber quem foi, por que é que foi embora, onde foi que nasceu aqui, o que foi Canudos, o que não foi. Então eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, de muitas mãos, e que precisa ser feito e começar, né? Antes de tudo começar. E vamos tocar na raiz. Vamos ver comunidades onde as pessoas mantêm suas tradições. Eu escrevi sobre São João aqui. Você sabe que eu colaboro com o Repórter Ceará. E o comentário que eu fiz foi exatamente que nas localidades menores ainda é possível a gente encontrar algumas manifestações culturais. E também tem alguns estados que são mais felizes com isso, o interior de Pernambuco, de Minas e da Bahia. Aí, então, o que eu quero dizer é que vamos valorizar o que nós tínhamos aqui, desde a nossa infância. Cadê as nossas brincadeiras de criança? Cadê o boi de rezado? Graças a Deus, o Vandinho está mantendo, mas o Fausto ontem me fez uma observação e eu já conversei com a Socorro. Fausto vai me mandar um material e eu quero conversar com a Nena e o Vandinho, porque outros meninos apresentaram as músicas que não eram aquelas originais do Piauí. E o Fausto sabe de cor as músicas do tempo, de Zé Erasmo, de Zé Gildo, dos mestres mais antigos, que eu só conheci do Mariágua para cá, mas ele conheceu, acho que é o pai da Fátima Augusta. Era o mestre Gregório. Então, o Fausto está preocupado também que não se descaracterize, porque, gente, é como eu digo desde o começo, cada lugar tem sua identidade, essa identidade nos fortalece, nos une e ela precisa ser cultuada. Então, se a gente começar a trabalhar dentro da escola, aquele projeto que você participou lá no Humberto Bezerra, lembra que o Piauí participou? Você acompanhou? Sim, sei, lembro. Pois é, que eu tive lá. De educação patrimonial. Ele deu até umas aulas, né, lá. Se isso for espalhado, a gente vai se garantir, porque eu fiz algumas visitas, eu visitei todos os distritos, na época que eu estava na prefeitura como secretária. Visitei atrás dos bois de rezado, atrás da cultura, de um modo geral, que cada lugar tem. Eu encontrei no São Joaquim, eu encontrei no Nova Canaã e encontrei em outro lugar que agora fugiu. Cada um era diferente, não era igual ao do Piauí. Eu viajei, inclusive, com o Piauí para todos eles e levei Zé Gildo em alguns. E era diferente, porque uma comunidade dentro do mesmo município era diferente da outra. E isso tem que ser valorizado. Conseguir trazer para cá, não me lembro se era a Semana do Município, a apresentação deles. Inclusive, já perguntei ao pessoal do São Joaquim, infelizmente, o senhor que fazia esse trabalho lá faleceu e ninguém deu continuidade. Não sei como é que está no Nova Canaã, mas são essas coisas. Você ter aquilo ali, isso aqui é do meu lugar. Aí vamos valorizar isso, porque valorizando isso, eu valorizo o meu lugar, e se eu valorizo o meu lugar, eu me valorizo. É sentimento, tem que começar com sentimento. Não fica a televisão jogando uma coisa igual para todo mundo, pacote.
pacote de coisa que se vende qualquer. Eu vou encerrar, só contar um fato, que a minha filha estudava num colégio lá em Fortaleza, né? E estavam preparando uma viagem, uma excursão, e os pais participavam do planejamento. Aí, quando iam passar em Salvador, aí, no roteiro de Salvador estava lá, Iguatemi. Aí eu disse, aí, gente, peraí, dá licença, tem Iguatemi em Fortaleza, não precisa levar para Salvador para mostrar Iguatemi, não. Vou mostrar o que não tem aqui, vou mostrar as igrejas, vão mostrar o Salvador para se enfiar dentro de um shopping sem futuro. Aí foi o professor, os meninos comem um acarajé, vão ter problema de intestino. Eu digo, você tem remédio. Não é? Oxente, melhor uma dor de barriga de um acarajé do que de um sanduíche industrializado. Eu me espalhei muito, porque eu sou apaixonada por isso. Um pouquinho, eu não queria dizer a palavra revoltada, mas eu sou muito triste em ver como as pessoas não querem se reconhecer naquelas manifestações, quando aquilo somos nós. Por isso que, Vandinho e Nena, eu vou entrar em contato com vocês, nós vamos conversar. Socorro Barbosa ontem aqui escreveu uma coisa linda numa postagem dela, eu copiei e vou ler aqui, viu, Socorro? Nem pedi licença. Abra aspas. Socorro Barbosa. A história se faz e se refaz a cada dia com aqueles que buscam dentro de si o desejo de encontrar e viver a arte e a cultura. Na simplicidade das coisas, na forma que elas são. Socorro Barbosa. Eu vou deixar contigo, eu tenho. Muito bonito, gostei. Muito bonito, amei. Gostei. Por isso que, Socorro, nem pedi licença, mas eu li, porque é isso, é esse sentimento que a gente precisa ter. Precisa ter, é verdade. Terezinha, muito obrigado pela sua presença, tá? Desculpa aí se eu falei demais. Não, que é isso. Muito obrigado pela presença e vamos discutir um pouco mais, vamos conhecer um pouco, vamos despertar um pouco mais isso, que a Casa de Antônio Conselheiro, que agora está aberta, inclusive, faça uma visita à exposição, gente. Ela fica aberta de 14 às 21 horas durante a semana. Tem também os horários do final de semana. Procure saber quais são os horários. Até se os meninos puderem passar para mim aqui quais são os horários do final de semana. Porque às vezes a pessoa passa a semana toda trabalhando, né? E aí quer desopilar, quer ir levar e tal. É um momento até de você encontrar uma outra atividade, uma outra coisa, né? Se parecer um pouco e ter uma opção, né? Ter opção. Mesmo jeito que você disse aí, acaba sair daqui para Salvador, para se enfurnar dentro de um shopping, aí é de lascado, não é não? Né? E eu, inclusive, eu vou num momento bem especial lá na casa, porque tá tão linda, gente, tá tão rica, que eu não fui ficar olhando ontem, porque eu não ia me concentrar o suficiente, porque eu gosto assim, eu leio, aí eu absorvo. Então, Sarinha, eu acho que eu vou uns 3 dias, viu? Umas 3 tardes. Então, a visitação acontece a partir das 14 horas, tem um pessoal para receber, para explicar, para mostrar como é que funciona. Acho que é uma oportunidade legal que você conhecer um pouco mais. E aí também outras atividades, vai funcionar como funciona a Casa de Saberes lá em Quixadá, vai ter programação sempre, então é um espaço que a gente vai poder aproveitar bem e que outras pessoas bebam desse espaço. Eu digo bebam no sentido de que isso toque e faça outras pessoas manterem viva, preservar, que o município também possa criar a sua política de educação patrimonial para preservar o restinho que ainda sobra antes que derrubem o resto que a gente tem, para que a gente possa ter esse fôlego, esse cheiro ainda de memória dessa tradição tão bonita. Terezinha, obrigado mais uma vez, tá? Até a próxima. E só uma sugestão para quem for construir nesses terrenos. Fica lindo se vocês procurarem fazer adequado com o entorno ali, para ficar mais bonita a cidade. Eu tive em Sobral no fim de semana passado e fiquei especificamente no centro de Sobral, lindo. Né? Eu fiquei encantado. Eu confesso a você que eu disse, meu Deus, isso aqui não é no estado de Ceará não, isso aqui não é no Ceará não. Loja, por exemplo, tem essas lojas que costumam colocar essas fachadas bonitas com essas marcas estrangeiras e não sei o quê, tá? Lá, Terezinha, o dono da loja, ele preserva a fachada inteira, mas a marca luxuosa, não sei das quantas, tá lá. Mas ele não derrubou o prédio e fez um prédio novo, cheio de vidro, não sei o quê, não. Exatamente. Ele utilizou a característica daquele prédio. E tem um charme diferente. Eu sei, eu conheço. Tem um charme diferente. Você diz, poxa,
Olha que legal, uma marca tão famosa e um prédio tão bonito. A pessoa entra, as calçadas em Sobral, Terezinha. Eu olhei assim e disse, meu Deus, essa lágrima escorreu assim do lado. Né? Que coisa linda para todo mundo passar, transitar, com acessibilidade. As lixeiras, coisa mais bonitinha, lixeirazinha bonitinha, toda bonitinha. O poste que fica o sinal do semáforo, parece que você está na Europa. Fica do lado, bonitinho, você olha assim, diz, meu Deus, isso é aqui no estado do Ceará mesmo. O centro histórico de Sobral é lindo, lindas igrejas. O centro todo bonitinho, todo na pedrazinha intertravada, com toda a sinalização, você sabe o que é aquilo. Viu o Belchior, muito que bonito, sentadinho, tocando lá na praça, em frente ao Teatro São João. O Teatro São João, impecável, lindo de morrer. Eu fiquei assim, encantado. Eu morro de inveja de Icó, Aracati, Viçosa do Ceará. Minha filha está lá na Viçosa, eu fico só olhando as fotos. E que a gente possa beber de situações como essa e não fazer as coisas igual, mas fazer do nosso jeito, preservando aquilo que a gente... Então, um pouquinho que ainda tem, né? Vamos conquistar mais pessoas para esse tipo de pensamento, vamos fortalecer o nosso boi de reisado, vamos buscar resgatar outras coisas. Vamos, um dia chega lá. Não vai dar para mim, já estou mais perto de ir embora, mas eu queria que a minha neta um dia viesse aqui e encontrasse tudo aquilo que eu sonhei.